Oi, eu sou a Jaque Batista e eu tô aqui a convite da Karen para a gente explorar um pouco mais sobre o Power BI. Hoje a gente vai falar sobre qual a importância do Power Query dentro do Power BI. O Power Query é uma ferramenta que existe dentro do Excel também. Ela é como se fosse um suplemento do Excel. Ela serve para fazer ETL. Nossa, Jaque, pelo amor de Deus, o que é isso? ETL significa Extract, Transform and Load. Significa que ele conecta com outras bases de dados, transforma essas bases sem alterar a base original e carrega. Se eu estou falando de Excel, ele carrega para o Excel. Se eu estou falando do Power BI, ele vai disponibilizar isso para o Power BI, que é a ferramenta maior, poder construir a parte visual. Mas qual que é a importância do Power Query dentro do Power BI ou da modelagem de dados? Se eu chegar para você e falar assim, 4.000. 4.000 significa alguma coisa para você? 4.000 é um dado. Isoladamente, ele não te diz nada, nenhuma informação. Agora, se você olhar para esse dado, perceber que ele está dentro de uma coluna, que significa descontos do mês, e você olhar para essa planilha e perceber que esses descontos estão na linha do seu nome, ou seja, você vai ter esse desconto esse mês do seu salário, ai meu Deus, imagino que até o seu coração vai dar uma acelerada, e aí você vai tomar uma atitude, você vai ligar para o RH, você vai fazer alguma coisa. Porque quando eu estruturo esse dado e coloco ele dentro de uma estrutura lógica, ele passa a me auxiliar na minha tomada de decisões. E eu posso construir então esses painéis com esses dados estruturados de forma lógica. Bom, explicado o que é esse primeiro conceito da modelagem de forma muito simples, a gente vai entrar dentro do Power BI. Mas antes eu vou mostrar uma base de Excel para você ver o que vai acontecer quando você tiver uma base dessa. Prepare o seu coração, tem alguns erros aqui dentro, pode ser que seu coração de novo dê uma acelerada com esses NDs aqui, que é o pavor de muita gente. ND no Excel significa não disponível. É um dos erros que a gente tem quando a gente está tentando fazer uma fórmula de procura ou de busca e ele não encontrou, significa não disponível. Ou, se estiver em inglês, vai estar como NA, not available. Então, esse erro nada mais é do que ele se perdeu, ele não conseguiu encontrar. Eu simulei esse erro aqui, mas ele poderia ser qualquer outro erro. Ele poderia ser um erro de div, que é a divisão por zero, poderia ser um erro de nome, quando você tenta escrever um nome e ele não reconhece. Então, esse é um dos problemas que a gente tem nessa base. Outro problema, eu tenho algumas linhas com alguns asteriscos, então na hora de importar, alguma coisa deu errado aqui. Outra coisa, tá vendo que o meu cabeçalho, produtos, forma de pagamento, ele está se repetindo algumas outras vezes aqui na nossa tabela? Bom, imagina fazer uma análise com uma tabela desse jeito. E infelizmente pode ser que no seu dia a dia você encontre sim esse tipo de erro e erros ainda piores do que esse. Então, imagina você ter que ligar para a pessoa e falar: ó, fulano, começa a corrigir a tabela aí. Por quê? Você pode se indispor com muita gente ou pior, você não ter resultado nenhum. Então, o Power Query é o cara que vai te ajudar a resolver esse problema. Como? Te ajudando a tratar esses dados. Eu vou fechar esse arquivo e vou levar vocês para dentro do Power BI. E aí lá dentro eu já fiz a importação, eu já estou com o arquivo aqui na minha tela. E aí de cara eu tenho aqui essas colunas que a gente consegue habilitar para enxergar quando eu tenho coisas erradas aqui. E olha só, tá até com aquele símbolozinho assim meio verde, meio vermelho, uma coisa meio Natal, que significa que tem erros aqui. A nossa tabela não conseguiu identificar. Então, qual é o poder do Power Query? Aqui dentro é corrigir isso aqui, porque eu não tenho como criar uma estrutura lógica com esses dados totalmente errados. Então, aqui dentro, o poder do Power BI é corrigir essas bases. Então, uma das coisas, das primeiras coisas que eu faço aqui é clicar aqui no página inicial, no reduzir linhas, no remover, e eu vou pedir para remover os erros. Claro, existem outras formas de correção de erro. Esse erro que eu estou mostrando para vocês é porque eu sei que a linha toda está com erro. Por isso eu vou remover esses erros antes de seguir com a tratativa. E olha lá, ele já está começando a me mostrar
que agora sim as coisas estão começando a fazer sentido. E aí eu faço outras tratativas aqui dentro para daí então eu começar a construir as minhas análises e os meus relacionamentos que vão dar vida e vão dar forma para os nossos gráficos e os nossos visuais. Então, numa próxima aula, a gente vai aprender como corrigir esses dados, como é que eu faço para tirar esses cabeçalhos repetidos, ou como é que eu faço para tirar esse monte de linha aqui. Então, eu te vejo numa próxima aula para a gente conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta maravilhosa que é o Power BI. Tchau, tchau.